Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Somos gratos porque no meio de tanta coisa que a gente tem vivido, momentos de tristeza, de angústia, de incerteza, o Senhor tem demonstrado o teu amor. E uma das formas com que o Senhor demonstra o teu amor a nós é viabilizando para nós a tua palavra, trazendo a tua palavra para perto de nós. E nós queremos aqui, como família do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, nos aproximar da palavra do Senhor e da carta de Paulo aos Filipenses, com temor e tremor, como o próprio apóstolo Paulo disse, com reverência e com muita expectativa do que ela pode fazer em nós. Apesar de quem vai falar, apesar de quem vai ouvir, nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, a sua palavra é maravilhosa e nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos ensine, nos transforme, nos modifique de acordo com a tua vontade. Cuida de nós nessa manhã, nós oramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, eu quero só primeiro mostrar uns livros aqui. Se alguém tem o costume de querer acompanhar aqui o estudo com alguma obra, eu particularmente estou usando 4 obras aqui. As obras mais comuns e facilmente encontradas, uma é essa do Reverendo Hernandes, que é daquela série de estudos dele, você encontra em qualquer livraria, o preço é bom. Outro livro muito bom é esse livro do Steve Lawson, didático, simples, linguagem clara, simples. Esse é um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um compilado de sermões, ele pregou esses sermões lá na capela de Westminster, e este é um livro muito bom para quem quer dar uma aprofundada maior, ele pega pesado em alguns temas, um livro bom, uma leitura boa. E esse é um livro também da série Cultura Bíblica, que é um livro denso, que vai a fundo na questão da linguagem, da etimologia, de questões mais complexas. Tem gente que não gosta disso, mas se você quiser se aprofundar também, esse é o material que a gente vai estar usando aqui durante o curso. Bom, vocês viram aí, e também na chamadinha, que está escrito aí que Filipenses é a carta da alegria. Esse post aí já estava pronto e não fazia essa referência. Aí eu fiz um pedido ao pastor Lucas, falei, pastor Lucas, por favor, vamos acrescentar que Filipenses é a carta da alegria, porque em nenhum outro livro da Bíblia, provavelmente, nós vamos encontrar tantas referências à necessidade que nós temos de nos alegrarmos em Cristo. E aí a gente pensa no que... nesses dias, na correria que nós citamos agora há pouco, na tristeza que a gente tem enfrentado algumas vezes, algumas famílias enlutadas, gente passando por maus bocados, e aí a gente se depara com a carta de Paulo aos Filipenses, cujo tema dominante é a alegria. Aí você vai pensar, o que esse cara está falando de alegria? O que o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, tinha para dizer de alegria no momento que ele vivendo as coisas que ele estava vivendo. Então, nesse módulo de hoje, nós vamos dar uma passada rápida pelos textos. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, a gente vai ir e voltar para tentar entender e dar um panorama geral de tudo que nós vamos, com maior profundidade, estudar no decorrer desse curso da carta de Paulo aí aos Filipenses. Eu acho que está na folha de vocês aí, o John MacArthur diz: Filipenses é a mais radiosa de todas as epístolas de Paulo. Seu tema dominante é a alegria. Notas de alegria ecoam por toda essa epístola, do início ao fim, e o tema alcança seu ponto mais alto com um triunfante imperativo duplo em Filipenses 4:4, um texto famoso onde o apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele fala, e digo outra vez, alegrai-vos. Essa é a mensagem principal da carta de Paulo aos Filipenses. O presbítero Haroldo Penoi diz: em muitos aspectos, a carta de Paulo aos Filipenses é a mais bela carta de Paulo, repleta de ternura, gratidão, calor e afeição. E a gente pode pensar e falar assim, o apóstolo Paulo não sabe da minha vida.
Ele não sabe o que eu tenho passado, não, para ele vir com essa história de alegrai-vos, alegrai-vos. A gente vai ver que talvez a vida dele fosse um pouquinho mais complicada do que a nossa nos dias de hoje, qualquer que seja o problema e o desafio que a gente esteja enfrentando. O Steve Lawson, que é o autor daquele livro azulzinho que eu mostrei, ele foi pastor de uma igreja batista lá no Alabama durante 12 anos. E aí ele estava acabando o ciclo de pastorado dele e ele foi convidado para pregar uma última série de sermões. E aí ele foi pensar no que pregar, no que escolher, no que deixar para aqueles irmãos queridos, gente que ele amava. E aí ele falou, eu vou pregar a carta de Paulo aos Filipenses. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para os meus irmãos. E aí na folha eu coloquei, o Steve Lawson, ele dá algumas razões, ele fala, deixa eu te explicar por que eu resolvi pregar a carta de Paulo aos Filipenses à igreja do Alabama, depois de pastorear a igreja por 12 anos. Aí ele vem dizendo aí, o livro é um livro profundamente íntimo. Há um vínculo muito estreito, muito próximo entre o apóstolo Paulo e aquela comunidade de lá. Esse povo se amava. E aí a gente fica pensando, é uma carta escrita por alguém que ama o destinatário da carta, os destinatários da carta. Havia um elo, um vínculo forte entre Paulo e os seus destinatários. Há cartas gerais deixadas por Paulo, dirigidas a um público grande, né, a todo mundo e tal. Essas cartas o Senhor sabia chegariam até nós hoje, mas há um quê especial, um toque de intimidade bonito na carta de Paulo aos Filipenses. Ele fala com esse povo como quem fala a gente que ama, amigos, a gente que ele ama muito. Lá no versículo 4, lá no capítulo 4, versículo 1, se vocês puderem passar aí, nós vamos passando rapidamente, olha como ele se refere aos irmãos. Ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Ele chama os irmãos de minha alegria e coroa. É gente que ele ama, é gente próxima, é dessa forma. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz, a relação, está na folha também, a relação entre Paulo e os filipenses era muito cordial. Das coisas desafortunadas e desagradáveis que tinham ocorrido, por exemplo, em Corinto, nenhuma tinha acontecido em Filipos, nem tampouco teve ele que escrever aos filipenses como escreveu aos colossenses. Portanto, a situação era particularmente feliz e harmoniosa, e o apóstolo escreveu movido por um coração satisfeito e alegre. Essa é a relação. Então, para a gente lembrar depois, durante os estudos, que Paulo está escrevendo uma carta com afeto, uma carta pessoal, uma carta com intimidade, com amor aos destinatários que são os crentes de Filipos e nós hoje. É um livro que provoca alegria. Nós falamos aqui no começo, alegria, alegria. Paulo escreve a carta para animar o coração daqueles crentes de Filipos e para exortá-los a se alegrarem no Senhor. Ele está dizendo para esse povo, vocês precisam se alegrar. E eu fico imaginando as motivações, e são muitas, depois nós vamos nos aprofundar nisso, por que ele escreveu essa carta, mas ele estava provavelmente preocupado com o coração das pessoas que ele amava. E ele está dizendo, vocês precisam se alegrar no Senhor. Você vai lá no capítulo 2, versículo 18. Vamos juntos passar rapidamente. Ele diz, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Capítulo 3, versículo 1, mais uma. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Estou repetindo, alegrai-vos. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Estou falando para vocês. Vocês precisam se alegrar no Senhor. O Steve Lawson diz, a gente vive num mundo de estresse e ansiedade que facilmente e sutilmente pode roubar a paz de Deus no nosso coração. Por isso precisamos de uma alegria imensa e transbordante que inunde a nossa alma. O livro de Filipenses foi escrito exatamente com esse propósito, ajudar-nos a encontrar essa alegria. Aí quando eu vejo isso aqui, eu falo, gente, o Senhor precisa nos ajudar também, lendo o livro de Filipenses, lendo a palavra dele, a encontrar essa alegria. Mais uma, é um livro com foco no Evangelho.
focado no Evangelho. Há uma ênfase constante no livro, o tempo inteiro, nas boas novas da salvação trazida por Cristo Jesus. Ele não desvia disso. Quem conhece o apóstolo Paulo, estudou um pouco a sua vida, sabe perfeitamente a preocupação que Paulo teve de estar sempre centrado nas boas novas da salvação trazidas por Cristo Jesus. Vai comigo no capítulo 1, versículo 5, está escrito lá: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo quer falar disso. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Versículo 27, ainda aí no... Virei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Se você continuar aí no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 4, versículo 3, no capítulo 4, versículo 15, Paulo vai falar constantemente, incansavelmente do Evangelho. O livro é focado no Evangelho da salvação trazida em Cristo Jesus. É um livro também rico em doutrina. E aí há alguns críticos, eu ouvi uns podcasts essa semana, e a gente que fala, esse é um livro pouco teológico, mais afetuoso e etc., mas não é. Se você se debruçar sobre o livro, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, você vai perceber que esse é um livro rico em doutrina, uma carta apostólica plena de conteúdo teológico. Se você for lá para aquela passagem, uma passagem conhecida, clássica, que está lá no capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo diz, vamos lá, capítulo 2, versículos 6 a 8, é um resumo, uma tradução do que o Evangelho significa para nós. Ele diz, pois ele, se referindo a Cristo, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se a gente pudesse, na nossa caminhada, decorar 3 versículos da palavra de Deus inteira para levar conosco para sempre, esses 3, eles conseguiriam talvez resumir o Evangelho. E a gente diz... claro que esse é um livro riquíssimo em doutrina e focado também no Evangelho. É um livro que convida a oração. Desde a introdução, o apóstolo vem expressar as suas orações sinceras em favor dos filipenses. O próximo módulo, e o Geraldo vai estar aqui na semana que vem, trazendo o módulo 2, é uma oração de Paulo, né? No último capítulo ele lembra mais uma vez aos crentes da igreja de Filipos da necessidade de lançarem suas cargas sobre o Senhor. Olha que coisa maravilhosa nos dias de hoje, ele dizer para os crentes, vocês precisam lançar suas cargas diante do Senhor, sobre o Senhor, a fim de experimentarem a paz. Gente, tem um tanto de textos nesse livro que a gente conhece de cor, e você não se atenta que todos eles estão condensados numa carta só, quando Paulo vai dizer que nós teremos a paz que excede todo o entendimento. A gente fala isso muito, né? Ora isso muito e tal. Nós vamos tentar entender que paz é essa, de que é que ele está falando, né? Então, se a gente vai lançar as nossas cargas diante do Senhor, Paulo está nos convidando à oração. É um livro sobre crescimento e santidade. Essa é uma carta que vai nos ensinar, de alguma forma, sobre como a gente deve viver a vida cristã, desenvolver a nossa salvação, e ele diz com temor e tremor, é o que está lá no capítulo 2, nos versos 12 e 13. Ele dá ensinamentos sobre crescimento espiritual e como nós precisamos disso, como nós estamos carentes de mensagens da parte do Senhor que nos proporcionam crescimento espiritual. E é um livro que olha para a eternidade, essa é a coisa mais linda de todos. Paulo, ontem eu assisti aquele filme no Netflix, Apóstolo Paulo, não sei quantos de vocês já viram, eu não tinha visto. E
basicamente correto e teologicamente parece que não há nenhuma atrocidade, né? Geralmente quando se romanceia alguma coisa, perde-se muito do conteúdo, mas é impressionante você verificar a caminhada e a trajetória de Paulo e perceber como os olhos dele sempre estavam voltados para a eternidade. Como ele tinha pouca preocupação com o que aconteceria com ele aqui. Ele estava em outra vibe, é assim, né? Ele estava em outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né? Vou falar disso hoje, depois da... Ele estava em outro patamar. Paulo estava assim. Se você andar comigo aí rapidinho, olha só, na capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está pensando na eternidade. 1, versículo 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A cabeça dele está lá, o foco dele está lá. 2,16, vão comigo. Preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A preocupação dele de se gloriar é lá no dia de Cristo. Ele está olhando para Jerusalém celestial, ele está olhando para outro lugar, 3,20, mais um. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, está em outro lugar. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. A gente que estava preocupada com o que ia acontecer amanhã, com as coisas que estavam, com a perseguição do primeiro século, com tudo que estava pegando ali, ele diz, a nossa pátria está nos céus. Só mais um, 4,5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e aí vem um texto lindo que ele diz, perto está o Senhor. Ele sabia que após a sua morte, ele iria para um lugar melhor, e ele sabia que a morte dele estava se aproximando, ele sabia o que ele iria fazer, então a vibe dele era essa, olhos na eternidade. E essas são as razões, então, que o Steve Lawson defende para que nós pudéssemos hoje estudar a carta aos Filipenses, e ele também defende por ter escolhido essa carta para deixar para a igreja lá do Alabama. O tema dominante, então, nós não vamos esquecer disso mais nunca, é a alegria, e é a alegria apesar de Paulo estar preso. Gente, veja só, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses preso, aguardando um julgamento que provavelmente iria definir se ele iria viver ou morrer. Essa era a condição em que Paulo escreveu a carta de Paulo aos Filipenses. E aí eu penso, isso não torna o tema alegria ainda mais impressionante? Isso não traz para a gente uma reflexão profunda sobre como andar alegre, ou como estar alegre, contente, como diz o apóstolo, em qualquer circunstância? Ele estava preso. As condições não eram as melhores. Ele fala aí, para você ver, no capítulo 1, versos 21 a 24, o que o veredito de morte poderia significar para ele. Pode ser que eu seja condenado à morte. Aí ele vem e ele demonstra a preocupação que ele tinha com isso. Mais um texto lindo que a gente conhece de cor, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É impressionante entender o contexto em que a carta foi escrita. Ele estava preso, ele estava falando para os seus irmãos que eles precisavam se alegrar o tempo todo, e ele estava preocupado com as coisas que haveriam de vir na eternidade. Então, apesar de Paulo estar preso, ele fala o tempo todo de alegria, e isso tem que tornar para nós o tema ainda mais impressionante.
Onde e quando a carta foi escrita? Tem gente que não gosta muito dessas análises, mas é muito importante para a gente entender também o contexto das coisas que virão depois, dos estudos que faremos posteriormente. Muito provavelmente a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita em Roma, durante a primeira das duas prisões que Paulo teve lá na cidade de Roma. Paulo esteve preso em Roma 2 vezes, e provavelmente a carta foi escrita em Roma. Por quê? Porque ele faz referências na carta que levam a crer que ele escreveu a carta em Roma. Se você pegar aí no capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, ó: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está fazendo referência à guarda romana. Tem outras referências aqui importantes, e lá no final do livro ele fala sobre a casa de César, ou seja, ele está se referindo à cultura romana, que levam a crer que ele escreveu a carta lá. Há gente que pensa ali diferente. Você pegar aquele livro azul das bolinhas que eu mostrei ali, tem correntes que defendem que ele foi escrito em Éfeso, que ele foi escrito em outro lugar. Para nós importa pouco, mas é bom entender as circunstâncias, concluindo que ela foi escrita em Roma, porque nós sabemos como Paulo estava vivendo. A palavra de Deus nos mostra como foi que Paulo viveu durante esse período de aproximadamente 2 anos em que ele esteve preso em Roma pela primeira vez. Lá em Atos, Lucas escreveu em Atos capítulo 28, de 30 a 31, que Paulo, depois vocês podem anotar e verificar, que Paulo foi mantido em Roma, em prisão domiciliar, tinha isso, viu? Prisão domiciliar, provavelmente acorrentado a um guarda romano o tempo todo, por 2 anos inteiros, na casa que ele havia alugado, e recebia todos que o visitavam, pregando e ensinando o evangelho com liberdade e sem impedimento. Essa prisão, essa primeira prisão de Paulo em Roma, difere um pouco as condições em que ele estava da outra prisão, onde ele foi preso e depois foi morto por Nero. Então, Paulo estava alegre, apesar de preso, pregando o evangelho, e ele tinha sofrido muito, evidentemente, especialmente antes dessa prisão. Nessa ocasião, provavelmente Paulo escreveu Efésios, Filemão, Filipenses, durante a sua primeira prisão em Roma. Ele chega a Roma, é bom lembrar, mais ou menos 4 anos e meio de muita provação. Depois de muita provação, ele foi preso em Jerusalém, sob falsas acusações. A vida dele foi permeada por injustiças, de gente que tudo dava errado, e o que acusavam ele de ter feito, ele não tinha feito. Então ele foi preso, ficou um tempo preso, sofreu demais. Aí na viagem a Roma, é bom lembrar, ele foi espancado, ele sofreu naufrágio, ele foi mordido por cobra, ele passou fome e sede, ele sofreu como um condenado. Ele sofreu muito antes de escrever essa carta. O negócio foi feio. Os cristãos do primeiro século eram perseguidos, e a gente verifica isso nos livros históricos e em todas as cartas. Era um tempo de muita perseguição. Muitos eram queimados, saqueados, perseguidos, viviam escondidos. Esse era o ambiente. E vocês imaginem como era esse ambiente para Paulo, que era alguém que veementemente pregava o evangelho, depois de ser um atroz, feroz perseguidor do evangelho. Imagine como era o ambiente para ele, em que circunstâncias ele fazia isso. Eu coloquei aí na folha um termo que eu achei em um dos livros, que fala o seguinte: Paulo era uma batata quente política. Paulo era um negócio complicadíssimo. Era, para a gente tentar entender aqui hoje, é como se surgisse uma liderança importante que começasse a regimentar apoios, a ter gente indo atrás, e aí os nossos políticos de hoje, os nossos governantes percebem e falam: esse cara vai dar trabalho, ou esse cara está dando muito trabalho, esse cidadão está causando problema. Inclusive ele está pregando aqui, imagine só, perto de Roma, onde Nero era Deus, né? Ele está pregando que aquele Jesus Cristo que esteve aqui e andou por aqui há aproximadamente 30 anos, era o Messias, e que ele é poderoso, e que ele faz coisas. E Paulo, inclusive, tinha dom de cura, apesar da palavra de Deus narrar poucas vezes que ele o fez. Ele era um cara espetacular, e a doutrina dele era correta, e ele era uma batata quente política. E o que acontece quando o cidadão começa a ser perseguido? Vocês devem saber.
Quando o cara começa a ser perseguido, quando ele começa por suas ideias a ser perseguido e a se tornar repugnante no meio da sociedade em que ele vive. O preço é muito alto. E aí ele começa a ser largado, abandonado, no linguajar goiano, largado na chapada. Paulo começa a ficar sozinho. E ele reclama disso muitas vezes nos seus escritos, nas suas cartas. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 4,10, ele fala de Demas, que o abandonou por causa das dificuldades de ser seu companheiro. Ele falou, Demas me largou na chapada, ele gostava de Demas, ele me largou. Em 2 Timóteo 1,15, ele fala para Timóteo o seguinte, todo mundo me abandonou. Eu tô aqui firme, mas eu estou meio largado, eu estou sozinho. Essas são as circunstâncias, e por isso Paulo era difícil ser amigo de Paulo. Aquele cara que você gosta dele, mas se você se aproximar dele, o que as pessoas vão pensar de mim? Paulo estava vivendo assim. Complicada a vida dele, difícil. O John MacArthur diz, em toda a história da igreja, nenhum líder teve mais motivos para ficar abatido e desanimado do que o apóstolo Paulo. A caminhada dele foi pesada, foi dura, foi complexa, foi muito complicada. No entanto, Paulo estava, e ele diz aí, qual que é a palavra? Alegre. Paulo estava alegre. Sua mente e o seu coração estavam cheios de regozijo. Paulo falava sobre isso. Alegria impermeável a qualquer circunstância. A gente não canta aquela música hoje. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Paulo cantava isso na sua mente o tempo inteiro. E ele vem falar sobre isso no livro, depois nós vamos mais para frente entender por que aprendi a viver contente em qualquer situação. De fartura, de pouca coisa, de fome, de escassez, eu aprendi. E aí eu peço para o Senhor hoje, Senhor, faça com que nós aprendamos também, traz isso para o nosso coração, traz um pouco da experiência do apóstolo Paulo para nós aprendermos a viver contentes em qualquer circunstância, fiados na mensagem maravilhosa que o Evangelho traz para nós. Não é um desafio, mas não seria uma bênção que nós concluíssemos o estudo dessa carta, sabedores de que nós temos motivos para nos alegrar, apesar de tudo? Eu acho que é um grande desafio. E aí eu pergunto para vocês, nós somos um povo alegre? Nós somos alegres? Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo alegre? As pessoas falam de nós como um povo alegre? Isso é um mistério. Meu Deus, ela está... Perdão. Isso é um mistério. Perdão. É porque nós devemos nos preocupar com o que as pessoas estão pensando de nós. Eu fico pensando, se as pessoas passam aqui na porta dessa igreja ou na porta da casa da gente e olha para a gente e fala que ele é um povo alegre. E essa alegria nossa, ela não será, se a gente conseguir viver efetivamente, ela não será compreendida facilmente por todo mundo. E as pessoas deveriam olhar para nós e pensar isso, olhar para a vida do Marcel aqui da Fabíola e falar assim, gente, eu não entendo como é que o Marcel é alegre daquele jeito. A vida está difícil, ele tem dificuldade, o negócio, né? Por que ele anda alegre? E eu fico pensando que talvez nós tenhamos perdido a alegria, ou perdido a alegria como foco, perdido a busca da alegria na nossa caminhada. Evidentemente que nós somos felizes por termos encontrado a Cristo, por Ele ter nos escolhido, por conhecermos o Evangelho, por podermos contar com Ele em qualquer circunstância, ajoelhar e tal, mas talvez nós tenhamos perdido o sentido do que é viver alegre. E eu acho que talvez nós estejamos próximos de mais uma vez temos a necessidade de uma reforma na nossa igreja, na nossa forma de agir e pensar, de voltarmos mais uma vez para o Evangelho. Isso aqui é vida, gente. Estou falando nada aqui que vem de mim apenas, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós estamos sendo exortados a nos alegrarmos. E nós precisamos ser um povo alegre.
Você precisa ser conhecido pelo seu vizinho de porta como um cara alegre. Sua família tem que ser conhecida como uma família alegre. Nós somos um povo que precisa se alegrar no Senhor, porque nós somos escolhidos pelo Senhor, porque as bênçãos do Evangelho da salvação são para nós. E daqui a pouco nós vamos ver que o Dr. Martin Lloyd-Jones fala o tempo todo, ele gasta quase que o capítulo inteiro do livro dele para falar, não é para todo mundo. Não é. É para nós. Nós precisamos resgatar a alegria no Senhor. E esse é um desafio para nós na leitura desse livro. O John MacArthur diz ainda, a mensagem dessa carta é o remédio para o humor sombrio que muitas vezes domina esses tempos conturbados em que vivemos. Paulo falou, a coisa vai pegar. Jesus Cristo disse que a gente teria aflições. Não vai ser tudo um mar de rosas. Nós, como diz o Augusto Nicodemos, nós não temos uma garantia de uma viagem tranquila. Nós temos uma garantia de uma chegada certa. Nós sabemos o que vai acontecer no final. Mas a gente tem que andar por esse mundo, trilhar esse caminho com alegria. É claro que nessa carta não é essa não é uma carta como alguns defendem, uma carta de autoajuda, uma carta que, não, isso aqui está falando para você ficar alegre, quando eu estiver triste eu vou lá e vou ler e vou ficar alegre imediatamente. Não, a carta ela traz mensagens de advertência, de repreensão, mas Paulo sempre retorna ao tema central da carta, que é a alegria. Lá no capítulo 4, versículo 13, há aquela referência que nós conhecemos muito, que é, vocês sabem de cor aí, tudo posso naquele que me fortalece. Até quem não lê a Bíblia sabe isso aí de cor, né? E aí um dos autores faz questão de dizer, essa não é uma mensagem de autoajuda, viu? Não é uma mensagem de assim, ó, eu tenho poder para fazer todas as coisas. Não, não é isso. Aqui é Paulo entendendo, ao contrário das pessoas que pensam que isso é pensamento positivo, se eu pensar assim as coisas vão dar certo e tal. Não é essa. Paulo diz que foi capacitado por Deus para passar por qualquer situação, por abundância, por escassez, humilhação, honra, fartura, fome. Ele foi capacitado por Deus para fazer isso. Por isso que ele diz que ele pode tudo no Senhor. Por quê? Porque Deus o capacitou. As forças dele jamais serão insuficientes para que ele passe o que ele precisa de passar. E não é então assim, para que ele não passe as coisas, não, ele vai passar. Mas Deus o capacitará. E a mente dele estava fixa, né, nessa situação. Por que motivo, então, essa carta foi escrita, depois de tudo que nós falamos aqui? Qual a motivação de Paulo, né? Paulo estava preso em Roma, então, primeira prisão, e aí ele recebe, e essa carta aqui nos dá alguns insights disso, você pega livros históricos e tal, traz a história para dentro, ele recebe a visita de um cabra chamado Epafrodito. Quem já tinha ouvido falar em Epafrodito? Ninguém. Ele é citado aqui na carta aos Filipenses algumas vezes. É um membro da igreja de Filipos. Alguns acham, inclusive, que Epafrodito era o próprio pastor da igreja de Filipos. E aí ele traz uma oferta da igreja e Paulo, volta e meia, era agraciado com amor com a oferta dos seus irmãos que sabiam o que ele estava passando e o trabalho importante que ele fazia. E aí ele pede conselho para Paulo. Epafrodito adoece durante a viagem, Paulo cita essa situação aqui, só que Deus cura a vida dele, e aí diante da visita de Epafrodito, das coisas que Epafrodito trouxe, Paulo vem e escreve a carta, ele não pode estar lá, mas ele envia a carta então para falar aos queridos irmãos da igreja de Filipos. Então Paulo agradece a oferta que Epafrodito trouxe, está lá em 4:10 e 4:18, depois vocês podem ver, ele informa da sua situação, ele fala, gente, eu estou preso, mas estou bem. Está tudo certo, eu estou preso, mas eu estou bem. Ele informa dos planos, inclusive ele fala que pode mandar Timóteo, etc e tal, ele fala o que ele deve fazer, e ele trata de alguns problemas que Epafrodito relata para ele, na visita que ele recebeu. Então ele vai falar da unidade da igreja, havia 2 líderes que não se acertavam na igreja de Filipos naquele momento, e a gente vê que isso acontece, né, nas igrejas. Não é só na nossa que tem problema, na outra que tem não, isso acontece problema de interpretação, de liderança. Ele fala da penetração dos mestres judaizantes que estavam tentando
acrescentar coisas ao Evangelho, deturpar a mensagem da salvação. Quem estudou a carta aos Gálatas sabe que esse é o tema central, principal da carta. A preocupação com a modificação do Evangelho que estavam tentando introduzir. Era mais ou menos assim: não, tudo bem, vocês não vão tirar esse negócio de Jesus Cristo da cabeça de vocês. Vocês acham que ele é o Messias, mas vamos juntar isso com uma outra coisa aqui, a mensagem da graça com uma relação meritória com o Senhor. E aí Paulo, muito preocupado com isso, que ele lá na carta aos Gálatas ele chama de anátema, não é? Aquele que acrescentar uma vírgula ao Evangelho. Por isso que a nossa igreja e as igrejas cristãs históricas são tão preocupadas com a coerência, com a fidelidade bíblica da mensagem que é pregada. Porque se eu chegar aqui na frente e começar a falar alguma coisa que vai agradar o coração de vocês vão sair daqui felizes, não, aquele cara falou só de alegria, e eu estou aqui alegre, feliz, coisa boa, a Bíblia fala disso, ela fala assim. E interpretar e caminhar para um rumo que não é o rumo correto, Paulo diz lá na carta aos Gálatas, isso é outra coisa, isso não é um evangelho modificado, isso é outra coisa, é outro evangelho, não é o de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e muita gente não compreende isso, graça, fé, aí nada que eu faço tem valor. A sociedade que nós vivemos hoje, meritória, absolutamente meritória, e você fala, um currículo desse meu, massa, cara organizado como eu sou, não roubo, não dou cheque sem fundo, cuido da minha família e tal, você deve fazer isso mesmo, viu gente, tá tudo certo e tal. Mas não é por isso que eu sou salvo, é por outra coisa. Essa mensagem não é fácil de ser compreendida. Então a carta foi escrita por esses motivos. O Hernandes diz, está aí na Folha, ele cita, tem uma frase dele importante, que ele fala que a carta acaba sendo um bilhete de amor de Paulo para os crentes da igreja de Filipos. Vamos então só para 2 versículos, só apenas a introdução da carta, só isso que nós vamos passar hoje para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler aqui os versos 1 e 2. Gente, se vocês quiserem participar, é só levantar a mão, depois a gente dá trabalho para o Fabrício ali, mas ele organiza para que o que for disponibilizado na internet ficar legal, não tem problema nenhum. E eu estou falando muito aqui, não estou pedindo para ler, justamente porque depois a leitura não sai nessa gravação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem, esse é o pequeno texto que nós vamos tentar estudar hoje, agora no restinho aqui dessa aula. Primeira coisa é entender como é que era uma carta, né? As cartas eram a forma mais comum de comunicação na época. Hoje pouca gente manda carta, né? Alguém aí manda carta ainda? O Lauro manda carta. O Lauro é arroz, né? E é bom receber carta, né? De quem a gente ama e tal. Recebi uma cartinha. Essa era a forma mais comum de comunicação. Era a forma mais prática e mais eficiente também. Como é que era uma carta? A carta tinha, em primeiro lugar lá, o seu destinatário, o seu remetente, uma forma, né, estabelecida. Depois o seu destinatário, para quem que é que você está mandando a carta. Depois, uma saudação, alguma coisa, uma saudação importante. Depois uma mensagem, um conteúdo da carta. E logo depois um outro voto, uma outra saudação. Geralmente a carta terminava com uma saudação. Você pegar lá em Atos 23, de 25 a 30, quem puder anotar depois para ver, nós não vamos ter tempo de ver o texto todo, lá tem um exemplo interessante de como era uma carta. Lá tem uma carta de um comandante da guarnição em Jerusalém, e aí ele prendeu o apóstolo Paulo, e ele manda essa carta para o governador. Aí ele vai primeiro, se identifica, ele diz quem ele é, depois ele identifica o destinatário da carta, depois ele saúda os seus leitores, depois ele informa o motivo que ele está escrevendo, o conteúdo da carta, e logo depois ele vem e termina novamente com saúde, passe bem e tal. As cartas eram assim, esse era o padrão das cartas. E aí é importante a gente entender o porquê das cartas. Os apóstolos nem sempre poderiam estar em todas as igrejas. O evangelho começava
a se disseminar, as igrejas começavam a crescer. E as cartas eram a maneira mais eficiente de alguém chegar lá na frente, pegar a carta e falar assim, vou ler aqui agora uma carta do apóstolo Paulo, e ele escreveu para nós aqui, para a igreja de Filipos. Eles liam e eles reproduziam essa carta, as cartas, ou seja, essa mensagem chegava, tanto que ela chegou até a gente aqui hoje. Né? No filme Apóstolo Paulo, que eu falei que eu assisti lá no Netflix, lá no final ele está escrevendo a carta na segunda prisão, ele escreve uma carta para Timóteo e tal, e Lucas diz para ele que eles já estavam copiando as cartas, ou seja, as cartas estavam sendo reproduzidas em uma escala maior. E aí Paulo fala, e aí a Bíblia não fala exatamente isso, mas ele diz para Lucas assim, agora está terminado, estou pronto para morrer. O que eu vim fazer aqui está feito, tá tudo certo. O que eu vim fazer? Né? Qual que era a minha missão aqui? Era fazer com que essa mensagem chegasse às pessoas como chegou até a gente hoje. E aí era a forma com que os apóstolos tinham de que a voz deles fossem ouvidas. E aí por isso que o Augusto Nicodemos escreveu um livro interessante, que chama Apóstolos, e aí ele diz que a gente não precisa de apóstolos hoje. Nós não temos carência de apóstolos. Nós temos os escritos que eles deixaram, fiéis. A igreja cristã é uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, e é por isso que a gente lê essa carta hoje e sabemos que essa mensagem é uma mensagem do Senhor. Os cristãos reconheceram essas cartas como inspiradas por Deus. Vamos lembrar aqui, o Novo Testamento tem quantos livros? Quem sabe? 27 livros no Novo Testamento. Desses 27, 21 livros são cartas. Ou seja, olha a importância das cartas, da mensagem que chegou para nós hoje. E 13 dessas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Quatro delas são destinadas a algumas pessoas em especial, 2 a Timóteo, a Tito, a Filemon. Ele usou desse mecanismo para que a mensagem chegasse. Muitas outras cartas foram escritas por líderes, elas não estão aqui no cânon, não chegaram aqui para nós, não fazem parte da Bíblia que a gente manuseia e lê hoje. Né? Paulo, por exemplo, a Bíblia dá indícios de que ele escreveu uma carta aos Laodicenses. Essa carta não está aqui hoje. Aprove a Deus, na sua soberania, que esses livros estivessem aqui hoje disponíveis para a gente ver. A gente já viu aí, essa é uma carta pessoal. Paulo escreve com afeto, com amor aos crentes da igreja. E aí o Steve Lawson disse, você já imaginou você receber uma mensagem, uma carta do apóstolo Paulo? Lá na sua casa, debaixo da porta, chegou lá e está do apóstolo Paulo para o Lauro. Já imaginou receber? E aí ele fala, para você tentar entender a alegria daqueles crentes ao receberem uma mensagem de Paulo, uma carta de Paulo. Eles amavam Paulo, Paulo os amava, e eles, evidentemente, que felizes, alegres pela carta que eles receberam. E aí esse privilégio é nosso hoje. Nós estamos recebendo essa carta aqui, hoje. Essa carta vem para o nosso coração. Ele se identifica como autor, logo na primeira palavra, o que está escrito aí? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Pouca gente questiona a autoria de Paulo, mas tem gente que questiona. Vocês conhecem teólogos e doutrinadores cristãos, né? Tem gente que questiona, mas a carta está recheada de indicativos que nos dão a plena certeza e consciência de que a carta foi escrita por ele. Para muitas pessoas, Paulo foi o maior cristão de todos os tempos. Missionário dinâmico, plantador de igrejas, pregador eloquente, pastor cuidadoso, evangelista talentoso, mestre brilhante, orador itinerante, autor maravilhoso, tudo isso em forma de uma pessoa só. Esse foi o apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Ele estava acompanhado de Timóteo, ele diz aí, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Timóteo era o seu jovem colaborador, andou com ele, um companheiro de primeira hora. Paulo, sempre que precisou, contou com Timóteo. A gente vai descobrir mais, falar mais sobre Timóteo quando a gente chegar à segunda parte, da segunda metade de Filipenses capítulo 2. Mas Paulo menciona isso porque Timóteo era importante. Porque tem gente que defende, então a carta foi escrita por Paulo e Timóteo. Timóteo estava com ele. E ele, amando Timóteo, fez questão de mencionar Timóteo no início da carta.
servos de Cristo Jesus. Você sabe que em muitas outras cartas Paulo se apresenta como apóstolo. Ele é apóstolo Paulo e tal. Ele inclusive defende lá em Gálatas por que ele é apóstolo. Eu sou apóstolo, eu andei com o Senhor Jesus, eu sou apóstolo de verdade. E aí, porque essa é uma carta pessoal, uma carta cheia de afeto, uma carta amorosa, parece ser desnecessário que ele se apresente como apóstolo. E aí ele vem e faz questão de dizer que ele era servo. Olha a postura humilde de Paulo ao enviar a carta aos filipenses. E aí eu fico pensando, os líderes de hoje são assim? Os nossos líderes cristãos são assim? Servos, do original doulos, escravos, eles são assim? Eles se consideram assim? A gente tem uma história, o João Henrique, uma vez nós fomos buscar o reverendo Hernandes para um encontro de casais, a gente cita isso muito, e a gente foi comprar a passagem para ele. Não sei se vocês sabem, mas os líderes cristãos das igrejas reformadas não têm o costume nem de cobrar pelas palestras, pelas ministrações que eles dão. E aí nós perguntamos para o reverendo Hernandes, o João Henrique deu lá as opções de passagens aéreas para comprar, e evidentemente tinha um monte de passagens e tal. A resposta dele foi a seguinte: pode comprar a mais barata. E a mais barata tinha conexão, ele ficou meio sem graça, sem jeito, a vida dele é corrida, é complicada, mas a mensagem que ele deu para nós foi essa: eu sou servo de Cristo Jesus. O que eu estou indo fazer aí tem muito menos a ver comigo, é outra coisa, eu estou em outra dimensão. Dimensão não é bom não, né? Mas eu estou em outro nível, servo de Cristo Jesus. Paulo se via exatamente como escravo, assim é que ele se apresenta aos filipenses. O Steve Lawson diz aí, no primeiro século, está na folha, um servo podia acumular alguns bens e era protegido por alguns direitos. Ele era contratado para determinado serviço e podia voltar para casa, para a sua vida normal. Mas isso não acontecia com os escravos. Na verdade, o escravo pertencia ao seu amo, era como uma propriedade, não tinha vida própria. Esse é o jeito que Paulo se apresenta. Doulos, servo, escravo. A quem? Destinatários da carta. O que está escrito aí no versículo 1? Todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Santos, nós já estudamos isso em outros modos, outros estudos, outros livros. Santos tem aquela conotação inicial de separado, tem também uma conotação de piedosos. Um dos autores diz, ele poderia ter substituído todos os piedosos em Cristo Jesus. É quem vive a vida cristã e foi separado por Deus para receber essa mensagem. Olha como eu achei bonito demais, veja aí no capítulo 2, versos 15 e 16. Capítulo 2, versos 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Para esse povo, Paulo escreveu a carta aos filipenses. Para nós, e eu falo para vocês, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala aqui diversas vezes, não é para todo mundo, essa mensagem é para nós, é para você, que resplandece como luzeiro no meio de um mundo mau, no meio de um mundo corrupto, no meio de uma geração corrupta. Que avaliação maravilhosa. Depois vocês veem aí, tem a frase do Martin Lloyd Jones, do Dr. Martin na folha. Ele fala também em Cristo Jesus. Antes da conversão, todo mundo pertencia ao sistema maligno, e agora eles foram libertos do reino das trevas, trazidos para uma comunhão, uma união vital com o Senhor Jesus Cristo. Gente que entendeu a mensagem do Evangelho, gente que compreendeu. Em Cristo Jesus. E aí ele vem, para a gente fazer uma análise final, falando em Filipos. Filipos. Essa foi uma igreja que surgiu pela maravilhosa graça de Deus. Paulo estava nas suas viagens missionárias e ele estava se dirigindo para a Ásia. E Deus pega Paulo e leva ele para outro lugar. Ele tinha um plano para evangelizar uma
uma região, e a gente percebe que a agenda missionária ela é dirigida por Deus, não é por ninguém, não é pela vontade. Paulo era um homem piedoso, mas era Deus quem dirigia a agenda missionária. Então, eu coloquei uns mapinhas aí, não sei se vai dar para entender, porque eu vi que ficou bem pequenininha, a impressão não ficou boa, mas a igreja ficava ali no leste da Macedônia, nordeste da Grécia atual, mais ou menos no meio do caminho, ali na divisa entre o Oriente e o Ocidente. Então essa era geograficamente estratégica, né? Muito importante a cidade. Era uma cidade que era, Filipos, uma cidade que era uma colônia romana, era conhecida como Roma em miniatura, pequena Roma. Filipos era uma cidade então que se tornou importante, inclusive gozava de alguns privilégios militares, fiscais e etc. que Roma tinha. Então o povo de Filipos tinha um certo status, né? Eles viviam por conta desse status também. Era uma cidade que tinha uma beleza estonteante, uma arquitetura imperial. E aí vocês escrevam isso se puderem para lerem esse texto em casa. Em Atos capítulo 16, de 14 a 34, a história do surgimento dessa igreja. Deus toca o coração de uma mulher chamada Lídia. Vocês se lembram da história de Lídia? Uma vendedora de púrpura, uma empresária. E aí Paulo prega o evangelho naquele local, Lídia se converte, outras pessoas se convertem, e aí depois ele cura uma jovem adivinhadora, mística. Depois os senhores dessa jovem adivinhadora ficam possessos, bravos, porque Paulo estava interferindo nos negócios deles. Aí Paulo e Silas estavam juntos ali, eles são açoitados, são presos. E aí ele continua pregando, aí ele vai preso, Deus envia um terremoto, o carcereiro quer se suicidar quando ele percebe o que está acontecendo, e aí o carcereiro também se converte, e a gente percebe aqui que a igreja de Filipos surge, e o evangelho começa a chegar a todo mundo, e essa é uma das coisas maravilhosas, né? E Paulo é instrumento disso. 3 raças, Lídia era uma empresária asiática, a jovem mística era grega, o carcereiro era romano. É o evangelho chegando, transformando. 3 classes. Lídia tinha uma classe social boa, ela vendia coisas, ela era empresária, como a gente diz. A jovem era escrava, o carcereiro era um cidadão romano de classe média, tinha o emprego dele lá. 3 culturas diferentes. Lídia era gentia, vivia evidentemente que debaixo da cultura judaica. A escrava era mística, totalmente maluca. O carcereiro acreditava que César era o Senhor, que era Deus. Ou seja, o evangelho chega e uma igreja surge espontaneamente. Cria-se um elo entre eles. Essas pessoas percebem, os olhos descortinam e uma igreja surge. Essa era a igreja de Filipos. Ele diz aí, graça e paz. Esse é um cumprimento que muitos de nós fazemos até hoje. Eu não sei se vocês cumprimentam assim, eu tenho o costume de cumprimentar dessa forma os irmãos, e é um cumprimento que diz muita coisa. Ele podia ficar aqui um tempão falando do que graça significa, do que paz significa, mas ele une inclusive as culturas grega e romana, o shalom, o paz do grego, do romano, a graça, ele junta isso aí numa expressão só, é meio que para abranger todo mundo mesmo. Estou falando isso para todos, graça e paz, né? E ele vem e diz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo era alguém que tinha percebido o que a unidade da igreja significa. Ele coloca Deus e Jesus Cristo no mesmo patamar. Ele entende o que as figuras da Trindade significam para nós hoje, e ele traz essa mensagem para os crentes em Filipos. Nós tentamos passar aqui rapidamente pelos versículos, dando uma geral do texto, mas eu quero mais uma vez convidar vocês para a gente, se puder em casa, dar uma folheada, se puder se aproximar desse texto com reverência e com expectativa, porque esse texto tem muito a falar para nós, mas muito mesmo. As coisas que nós vimos aqui hoje podem parecer talvez menos importantes, algumas razões, o contexto histórico, a motivação, a época, mas isso faz muita diferença no estudo do restante da carta, e a gente espera que Deus faça diferença em nós, lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Ok? Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez receba, Pai, a nossa gratidão pelo dia de hoje, por essa oportunidade. Nós nos aproximamos da palavra do Senhor com reverência, com expectativa, como nós dissemos, certos, cônscios de que ela pode trazer algo novo para nós, Pai. Nós queremos pedir e clamar ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria do alto para que essas verdades penetrem no nosso coração e que nós aprendamos para a nossa vida elementos importantes, coisas importantes que o Senhor quis dizer através do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e quer dizer para a gente ainda hoje. Cuida de nós no restante do nosso dia, dos nossos filhos, das nossas famílias, das nossas casas, nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Pai. No nome de Jesus. Amém.